Bom, amados, bom dia novamente, que Deus abençoe cada um. Vamos abrir comigo, queridos, as suas Bíblias em 2 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo de número 5, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 9. Por isso, temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós, olha só, queridos, todos nós, sem exceção, devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Uma vez que conhecemos o temor do Senhor, procuramos persuadir os homens, o que somos está manifesto diante de Deus. Até aqui, queridos. Vamos orar. Senhor amado, pedimos a Tua graça, Senhor, sobre nós. Essa é a realidade desta vida, que é temporária. A eterna é para onde iremos. Todos nós, Senhor, compareceremos diante do tribunal para prestarmos conta do que fizemos com o que o Senhor nos deste. Pedimos a Tua graça, Senhor, para aprender a Tua palavra, para honrar ao Senhor em cada um dos nossos dias aqui na terra, em cada um dos nossos pensamentos, ações, nossas vontades. Abençoa que o Teu povo seja edificado, Senhor, como o apóstolo Paulo diz, para termos esse propósito de Te agradar. Pedimos a Tua graça sobre nós esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, queridos. Queridos, então, o que nós lemos aqui fala de uma realidade que a gente não pode perder de vista. Todos nós, sem exceção, compareceremos diante do tribunal de Cristo. Todos, queridos. Não importa o sexo, a raça, quem a pessoa seja, se é rica, se é pobre, o que ela fez, o que ela não fez, a profissão dela, se ela viajou o mundo, se ela se manteve num lugar só, o que a pessoa fez da vida, todos, queridos, compareceremos perante o tribunal de Cristo. E cada um vai receber de acordo com as escolhas que fez nessa terra. Cada um vai receber de acordo com o que optou viver, com o compromisso que teve com a bondade ou com a maldade, com Deus ou com um mundo corrompido. Ou seja, queridos, se essa é a realidade, essa vida é temporária, passageira, e tudo que você fizer aqui vai ter o seu peso, mas o peso aqui é pequeno, o peso para o restante da eternidade é enorme. Então é isso que mais conta. É isso que realmente nós não podemos perder de vista, porque não existe nada mais importante que a sua salvação, nada mais importante. Porque a sua vida aqui, como falamos, vai durar 80, 90, 100 anos, não sabemos, 120 no máximo, mas a sua vida eterna é por toda a eternidade. Então, os erros que você comete, mas impactam apenas a sua vida terrena, é uma coisa. Os erros que você comete, que afetam a tua vida eterna, podem atingir sua vida eterna, aí as consequências têm uma dimensão infinitamente maior. E é interessante como às vezes a gente lida com a vida, mesmo conhecendo as Escrituras, a gente lida do inverso. Parece que as coisas que a gente faz que afetam a eternidade, como pecados, como hoje eu não vou orar, não estou orando muito, não estou lendo muito a Bíblia, não estou indo direito na igreja, ou estou indo, mas sem tanto compromisso. A gente lida isso como se isso não tivesse tanta importância, uma importância menor do que o nosso trabalho, nosso estudo, planejar as próximas férias, os meus sonhos, as minhas conquistas. Porque se a gente estiver meio patinando no trabalho, isso é grave. Se a gente estiver patinando na nossa fé, poxa, que pena, eu estou patinando na fé, mas a gente não dá tanta importância. Veja como a gente está invertendo as coisas, queridos. Não que a gente deve descuidar da nossa vida terrena, mas a nossa vida eterna, isso é o que tem de mais importante. Não existe nada mais importante do que a sua vida eterna, até pela duração dela, até pela grandiosidade dela. Então, queridos, o maior e principal objetivo da sua vida é cuidar da sua vida com Deus, é cuidar da sua vida eterna, é cuidar da sua salvação. Você está salvo? Isso é um ponto. Mas a principal pergunta é: você será salvo? Hoje você pode estar nos caminhos de Deus, e amanhã, e depois. Se você não cuida disso, não valoriza isso, não busca isso, o que vai acontecer até o fim da sua vida? Você será salvo?
Porque você só saberá disso, meus irmãos, eu e você só saberemos disso no último dia. Se estaremos realmente firmados na rocha, porque Jesus disse: quem permanecer em mim, quem perseverar até o fim, receberá a coroa da vitória. Quem perseverar. Então, se a pessoa caminhou, virou as costas para Deus, abandonou e chutou o balde, essa pessoa está correndo risco. Então, se nós não perseverarmos, queridos, nós arriscamos a nossa vida eterna. O seu principal objetivo é chegar lá. Seu principal objetivo na vida não é ficar rico, seu principal objetivo na vida não é fazer um monte de cirurgias plásticas e ficar lindo e esbelto. Seu principal objetivo não é receber aplausos e elogios e ser promovido no trabalho. Seu principal objetivo na vida não é sequer sobreviver. Seu principal objetivo na vida é chegar junto a Deus na eternidade. E isso é importantíssimo entender, queridos. Saber o que é mais importante é o mais importante. Principalmente para você nunca abandonar a fé diante das situações da vida. Porque nós passaremos por situações, queridos, agradáveis, muitas, e também passaremos por coisas desagradáveis. Por exemplo, se um parente muito querido, e até mesmo um filho, falecer, você vai perder a fé? Se perder todos os seus bens, você vai perder a fé? Se pegar uma doença gravíssima, pode acontecer, irmãos. Deus nos guarde, Deus nos guarda, mas pode acontecer. Se contrair uma doença gravíssima, até mesmo fatal, ou mesmo degenerativa, ou deformadora, você vai perder sua fé? Tudo isso é passageiro, queridos. Qualquer doença, qualquer problema, tudo é passageiro. Agora, perder a fé pode ter consequências eternas. Jesus nos ensinou o valor do reino de Deus nas parábolas que ele conta lá em Mateus 13. Ele diz que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. É um tesouro. O que a pessoa faz? Certo homem, encontrando esse tesouro, ele escondeu o tesouro, cheio de alegria, vende tudo que tem e comprou aquele campo que tinha o tesouro. E ele repete, já com outra parábola, o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, vendeu tudo o que tinha e a comprou. Ou seja, comparar o reino dos céus com tudo mais, se for preciso, irmão, você vende tudo e fica com essa pérola preciosa que é o reino de Deus. Não há nada mais importante que a sua destinação eterna. Nós temos lido lá no grupo de leitura trechos do C.S. Lewis, e tem uma frase de C.S. Lewis que é muito impactante, que ele diz assim: se você não optar pelo reino de Deus, no final, todas as escolhas que você tenha feito na vida não terão importância. Se a pessoa não optar pelo reino de Deus, tudo mais que ela escolher, fizer na vida, não terá a mínima importância, porque ela perdeu tudo. Se ela não optar pelo reino de Deus. Porque essa é a decisão mais importante, queridos. E é realmente o que mais importa. A pessoa, se não optar pelo reino de Deus, estará perdendo a maior riqueza da vida, a coisa mais importante. Isso é sério, irmãos. Não há nada mais sério que isso. Como eu estava mencionando, a gente trata problemas no trabalho com a gravidade lá em cima, problemas com a nossa fé, uma coisa... realmente, eu preciso buscar um pouco mais, e fica enrolando. Fé fraca, fé fria, não é coisa de pouca importância. Por quê? Porque todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. Você estará diante de Deus. E o que nós fizemos com a nossa fé, com a nossa espiritualidade, com o nosso compromisso com a verdade, com praticar o Evangelho no nosso dia a dia, o que nós estamos fazendo? Queridos, isso tudo é tão sério, é tão grave, que o próprio Deus morreu na cruz para te salvar. Então, veja, olha o tamanho da gravidade, da seriedade disso, para fazer Deus sair do céu, se deslocar de lá para a terra, viver a vida aqui, de uma maneira simples, humilde, sendo perseguido e maltratado e morrer numa cruz. Se ele passou por tudo isso, é porque isso realmente era algo importante. Porque, queridos, ele não morreu na cruz para te fazer milionário, não morreu na cruz para te dar fama ou beleza, ele morreu na cruz para te salvar. Isso já mostra o que é mais importante.
Então, não se afaste de Deus por absolutamente nada, nada. Por dinheiro algum que te ofereça, não se afaste de Deus. Por sexo algum ilícito que te se ofereça, não afaste dele. Por pessoa alguma, por tragédia alguma, nunca negocie Deus, nunca negocie sua fé, porque nós fomos inegociáveis para Ele, e Ele precisa ser negociável para nós. Vamos abrir comigo, queridos, em Hebreus capítulo 2. Aí mais para o fim da sua Bíblia, Hebreus capítulo 2. A vida eterna, queridos. Por isso ser a coisa mais importante, a igreja existe para nos conduzir até essa vida eterna que precisamos. Hebreus capítulo 2. Olha como o autor aos Hebreus trata tudo isso. Por isso, já até preguei uma série de mensagens sobre esse verso aqui. Por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Então, existe esse risco de nos desviar. E a solução para não nos desviarmos é prestar maior atenção. Porque se a mensagem transmitida por anjos, que ele está falando da mensagem do Antigo Testamento, provou a sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos? Olha como ele fala isso com urgência, como algo vital. Como escaparemos se negligenciarmos, tratarmos de qualquer maneira, com pouco caso, se negligenciarmos tão grande salvação? Porque a nossa salvação, irmãos, ela é grande, ela é imensa, foi sangue divino por nós. Essa salvação, primeiramente anunciada, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Então, como que a gente vai escapar? Se a gente negligenciar uma mensagem tão maravilhosa, uma proposta de vida tão linda, nós não podemos negligenciar, queridos, a nossa vida com Deus. Não podemos tratar isso como secundário, por isso que Jesus sempre ensinou, busquem em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Porque muitas vezes, amados, pessoas, até os cristãos, xingam umas às outras como se nada fosse. E pior, quando fazem isso, ofendem alguém, custam a pedir perdão. Isso se pedem. Mas Jesus falou lá em Mateus que qualquer que se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Também qualquer que disser ao seu irmão, racá, ou seja, amaldiçoado, será levado ao tribunal. E ele diz, qualquer que disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Então veja como Jesus trata as coisas com seriedade, irmãos. A espiritualidade não é um detalhe na vida da pessoa, porque a vida eterna não é um detalhe. Se você tivesse que chamar alguma coisa de detalhe, mas não deve, mas se fosse chamar alguma coisa de detalhe, detalhe seria a vida terrena. Porque isso aqui é passageiro, isso aqui é temporário, sua vida aqui vai passar. Você vai avançar em idade, vai envelhecer e vai morrer, isso se não morrer antes. Então, tudo que acontecer aqui é temporário, meu irmão. Nenhum problema aqui é permanente. Só existe um problema permanente. Se nós negligenciarmos a palavra de salvação e nos desviarmos e perdermos a fé. Isso é determinante e isso é eterno. O mais, como o C.S. Lewis diz, se não optarmos pelo reino de Deus, nada mais importa. Tudo foi em vão. Então, Jesus trata as menores coisas com a maior importância. Se você chamar alguém de louco, uma palavrinha só, você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Não sou eu que estou dizendo. Não é interpretação, ele diz literalmente isso. Se alguém lhe disser louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Porque muitas vezes eu vejo os cristãos tratando a salvação, eu já estou salvo. Esse errinho aqui que eu cometer, isso aqui não vai atrapalhar a minha salvação. Ninguém vai perder a salvação por causa disso. Onde está escrito isso? A salvação é algo gratuito, é algo maravilhoso. Mas, justamente por ser algo gratuito e maravilhoso, precisa ser valorizado e precisa ser honrado. Jesus pega coisas que a gente dá a menor importância. Só chamar a pessoa de louco. Eu estava assim meio de mau humor, eu falo, seu louco. Sou maluca. Coisa que a gente nem dá muita importância, e Jesus fala, olha, isso se você fizer, você corre risco de ir para o fogo do inferno. Então, Jesus não trata as nossas ações assim, não vou perder minha salvação se eu fizer isso. Não sei. O que ele diz é que você corre o risco.
Porque você começa a normalizar o errado e continua ferindo as pessoas, sabendo o Evangelho, tendo recebido a salvação. Como, irmãos, nós vamos escapar se nós negligenciarmos essa salvação? Jesus não trata as nossas ações como coisa de pouca importância. Ah, pastor, mas um mero xingamento pode levar uma pessoa a uma condenação? Irmãos, eu não sei, eu só sei que Jesus diz, corre o risco. Corre o risco. E você vai brincar com esse risco, que, de novo, é eterno. Se a pessoa faz isso, não se arrepende, não pede perdão, não muda a sua atitude, o risco vai ficar ainda mais sério. Então, se você comete um pecado, pelo amor de Deus, irmão, como o apóstolo João diz, não pequem. Não pequem. Ele é determinante. Não pequem. Isso não é, não vou perder minha salvação, ou isso é minha personalidade, ou, enfim, a pessoa tem que me... Não pequem. Agora, se você pecar, o que você tem que fazer? Peça perdão imediatamente, porque senão você corre o risco de ir para o fogo do inferno. Peça perdão, se comprometa com a pessoa, se quebrante, peça perdão e procure mudar de atitude. O Evangelho não é brincadeira, irmãos. Não é só sobre cantar, não é sobre ir num lugar, é sobre mudança de vida. É sobre transformação. Por isso que Jesus, ao explicar para Nicodemos, o Nicodemos é a pessoa que orava mais do que qualquer um nessa igreja. Mais do que qualquer um nessa igreja. Que louvava mais do que qualquer um nessa igreja. E que conhecia a Bíblia mais do que qualquer um nessa igreja, pelo menos no Antigo Testamento. Porque eles sabiam de cor todos os versos do Antigo Testamento. Nicodemos, fale sobre Isaías. Ele te narrava o livro inteiro de cor. Mas o que Jesus virou para ele? Ele falou, se você não nascer de novo, Nicodemos, você não pisará no reino dos céus. Porque ele sabia tudo isso, orava, cantava e conhecia a Bíblia, mas não havia ocorrido uma transformação interior. Ele continuava pisando nas pessoas, continuava desprezando as pessoas, sendo uma pessoa soberba, etc. E quem nós somos? O importa é quem nós somos, amados. E como a gente lida com o pecado. Não podemos correr o risco, porque todo pecado gera esse risco. Jesus pegou o pecado que a gente dá menos importância. Jesus não está falando de assassinar uma pessoa, esmurrar uma pessoa, trair, ou um caso de desonestidade. Ele pegou a coisa, o menor pecadinho. Se alguém chamar o outro de louco, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Por quê? Porque ele quer que cada pecado seja tratado como algo que fere as pessoas. Deus é um Deus, irmãos, que ama vocês de uma forma imensa. Só que ele ama também a pessoa que você atinge, de uma forma imensa. Se ele ama a pessoa que você atinge de uma forma imensa, e você a atingiu, esse atingir não é algo de menor importância para ele. Todo sofrimento gera uma reação de julgamento. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, porque o pecado, ele gera consequências no outro e geram consequências dentro de nós. Principalmente quando a gente aceita o pecado como uma condição que a gente releva. Eu chamei de louco mesmo, não estou nem aí. Olha o risco. Porque não é o xingamento, é a nossa aceitação desse xingamento permanecer em nós. Chamei mesmo de louco. Eu sou assim. Você é assim? O que mais você vai ser assim? O salário do pecado é a morte. E sem santidade, ninguém verá a Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. O apóstolo Paulo diz, miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Então, irmãos, tudo isso está ao nosso dispor para nos livrarmos disso, buscando a Deus e falando, Senhor, eu quero a Ti e não quero isso aqui. Mas a gente precisa dizer isso. Eu chamei de louco e tudo bem. Não, Senhor, eu chamei de louco. Não deveria ter feito. Primeiro, não vou fazer mais. Pelo menos buscar isso e falar, eu não quero isso em mim. Porque, irmãos, para o lugar que a gente quer ir, que é o céu, não vai ter ninguém chamando ninguém de louco. Se a gente quer essa vida, a gente tem que começar a viver, ou pelo menos buscar essa vida aqui. Não chame ninguém de louco, não reaja, não responda o mal com o mal, porque se você responde o mal com o mal, alguém te chama de louco, você vai chamar ela de louco, e tudo isso gera riscos.
E tudo isso transforma o nosso ser e não podemos tratar levianamente nenhum pecado, porque isso é nos colocar sob risco. Tratar o pecado levianamente é tratar a cruz de Cristo e o sangue de Jesus levianamente. Porque o sangue dele foi derramado para limpar o quê? Aquela ofensa de louco que você disse. Sangue, aquilo ali não custou ouro ou prata, custou sangue, e sangue divino. Então a gente não pode brincar com essas coisas, amados. De novo, a salvação oferecida por Cristo não é aquilo. Você tem que ser 100% perfeito, senão ai de você, não. Você tem a salvação gratuita. Os seus pecados foram perdoados do passado, do presente e do futuro. Tudo gratuitamente, tudo pago por Ele, não é por você. Mas você precisa, ao menos, ter o compromisso de: Senhor, eu pequei, o Senhor me perdoa e eu não quero mais isso. Eu reconheço o meu erro. Ao menos temos a dignidade de reconhecer o erro diante de Deus e diante das pessoas e buscar com leveza, com tranquilidade, sem culpa, sem peso, mas buscarmos melhorar a cada dia, sermos pessoas melhores, porque todo pecado requer arrependimento. Como o apóstolo João disse, se nós confessarmos os nossos pecados, então temos que confessar. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, primeiro, a gente vai sempre falhar e corre o risco de ir para o fogo do inferno, mas a gente confessa os nossos pecados e aí a resposta dele é uma fidelidade que nos perdoa e nos purifica. Então, a gente tem que buscar o perdão de Deus e a purificação. Porque Ele não quer só nos perdoar, Ele quer nos purificar. Então, aquela palavra proferida, louco ou louca, se nós confessarmos, Senhor, eu falei aquilo, não deveria, Senhor, não deveria. E não ficar justificando. Ele merecia, ou ela merecia. Não, ele me provocou. Se ficar justificando, o risco aumenta. Não justifique pecado, irmãos. O mal nunca é justificável. Nem responder o mal com o mal, em hipótese nenhuma. É você confessar: Senhor, chamei de louco, não deveria, não importa a circunstância, não importa o que estava acontecendo, se pisou no seu calo, se pisou onde dói, me perdoa, Senhor. Você confessa, reconheça o meu erro, e Ele vai perdoar o seu pecado, porque Ele é fiel, e vai querer, e Ele quer, te purificar de toda injustiça. Então você fala: Senhor, me purifica disso, que eu reaja de uma melhor maneira, como a Bíblia diz, responder o mal com o bem. Porque se a gente responder o mal com o mal, só haverá o mal no mundo. Como eu disse, ele disse: meus filhinhos, escrevo-lhes para que vocês não pequem. Mas se você pecar, você tem um intercessor, um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação dos nossos pecados, e não apenas pelos nossos, mas do mundo inteiro. Então, amados, tudo que nós fazemos aqui nessa terra importa. Porque nós somos importantes para Deus e as pessoas que nós atingimos são importantes para Deus. Você é importante, o outro é importante. Por isso, tudo importa. Por isso, tudo é levado em conta. E por isso você precisa saber qual o seu legado que você deixa para cada pessoa com quem você interage. Você gera felicidade ou gera infelicidade? Gera paz ou gera tensão? Gera confusão ou gera harmonia? Você gera alegria ou gera sofrimento? Jesus lidava com tudo com seriedade. Cada pecado com seriedade. E um dos versos lá do Sermão do Monte, esse mesmo que ele fala: quem chama o outro de louco, corre o risco. Lá no Sermão do Monte, Jesus diz: se o seu olho direito te fizer pecar, seu olhinho lindo e maravilhoso te faz pecar, eu quero estar sempre apresentável, quero sempre estar bonito, vestir a melhor roupa, faça a cirurgia plástica. Olha, mas se esse seu olhinho te fizer pegar, arranque-o e lance-o fora. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ser todo ele lançado no inferno. Então veja que Jesus não lida: esse meu pecado aqui, ninguém vai perder a salvação por isso. É assim que Jesus lida? Não, não é. Se a sua mão direita te faz pecar, corte-a, lance-a fora, porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que ir todo ele para o inferno. Então, todo pecado é algo sério. Não é para a gente... Jesus dá essa alegoria, essa expressão aqui, para mostrar a força e como a gente lida com as coisas com seriedade. Aqui não está falando para realmente a gente ficar se mutilando.
É só para a gente levar em consideração. Se alguma coisa te faz pecar, jogue isso fora, irmãos. Jogue isso fora, jogue esse comportamento fora, jogue aquela circunstância fora, mas nunca abra mão da sua santidade, nunca abra mão da sua vida com Deus, por nada. Nem mesmo por uma parte do corpo, nem mesmo por dinheiro, nem mesmo por uma tentação, qualquer que ela seja. Não abra mão. Porque uma coisa que, mas eu vou perder essa experiência na vida, eu vou perder isso aqui. Não interessa essa experiência da vida se você perder o reino de Deus, como C.S. Lewis diz. Se você perder o reino, meu irmão, todas as experiências mais agradáveis, prazerosas que você tenha, nada disso vai valer. Nada disso vai valer. Não se pode perder o reino por nada. Jogue, corte, lance fora qualquer coisa que te atrapalhe a viver com Deus. Porque a salvação é gratuita, mas nós não podemos jogar ela fora. Não podemos jogar ela fora por nada. Jesus, lá em Mateus 13, ele diz: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos. Então, olha o que vai acontecer, queridos, no fim dos tempos. O Filho do Homem, Jesus Cristo, enviará os seus anjos. Isso é Jesus dizendo. E eles tirarão do reino tudo que faça tropeçar e todos os que praticam o mal. Não haverá distinção, irmãos. Todos os que praticam o mal, eles tirarão do reino. Eles os lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Já os justos brilharão como o sol no reino do Pai. Aquele que tem ouvidos, ouça. Então, a nossa destinação está diante de nós. Ou nós brilharemos como o sol no reino do Pai, ou iremos para onde haverá choro e ranger de dentes. Porque, irmãos, todo mundo cobra de Deus. Deus, por que existe tanta maldade no mundo? Tanta violência, tanto estupro, tanta fome, tanta miséria. Todo mundo cobra de Deus. Por que Deus permite isso? Irmãos, Ele permite numa faixa temporária, nesta realidade aqui. Numa faixa, tudo isso é transitório. Ele permite por um breve tempo, para que as pessoas escolham quem elas querem ser e para onde elas querem ir. Mas Deus vai destruir o mal. Deus vai eliminar o mal. E aí é a nossa escolha. Se nós queremos ficar do lado que vai ser destruído, existem dois lados, o lado de cá e o lado de cá. Esse lado vai ser destruído. Quem for para lá, Deus não quer que você vá e faz o apelo para você não ir, mas se for para lá, esse lado vai ser destruído. Porque senão não haverá céu. Só haverá céu se o mal for destruído. E nós precisamos desejar esse céu. Lá em João capítulo 6, após uma dura pregação, porque as pregações de Jesus são amáveis, mas ele mostra a realidade do mal. O mal não é brincadeira. E depois de uma dura pregação em João capítulo 6, os discípulos de Jesus, não os 12, mas ele tinha muitos discípulos, todo mundo abandona Jesus, ficaram apenas os 12, Jesus olha para ele e pergunta: quereis ir vós também? Então veja, Jesus não está preocupado com números. Ele tinha multiplicado pães para 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Esses seguiram Jesus até o outro lado do lago, querendo fazer Jesus rei à força. Então veja que maravilha, se Jesus estivesse preocupado com números. 5.000 homens, mais mulheres e crianças. Tivesse 5.000, 10.000 pessoas, atravessaram o lago e resolveram. Ele multiplicou pães diante de nós, ele fez um milagre. Ele consegue nos alimentar, ele consegue nos dar prosperidade, conquistas, realizar os nossos sonhos. Esse é o Deus que nós queremos. O Deus que vai nos dar tudo o que pedirmos, que vai multiplicar os nossos pães, que vai nos dar os nossos desejos. Vamos fazê-lo rei à força. E os 5.000 homens, fora mulheres e crianças, foram lá para fazê-lo rei à força. E Jesus dá a pregação falando: não busquem a comida que perece, não busquem essa vida terrena, busque a comida que gera para a vida eterna. Isso eles não queriam, e isso a maioria das pessoas hoje não querem. Querem a multiplicação de pães, mas não querem a comida que perece, não a comida que gera para a vida eterna. Jesus faz uma pregação dura, aquela multidão todinha que queria fazê-lo rei à força vai embora, fica até os discípulos de Jesus que estavam seguindo ele há mais tempo vão embora, só fica 12 na igreja de Jesus, igreja verdadeira, que querem a vida eterna.
E aí Jesus fala, e ainda desafia eles: querei ir vós também? Podem ir. Podem ir. Porque Deus quer com ele quem quer ficar com ele. O que foi que Pedro respondeu? Para onde iremos nós? Não tem outro lugar, irmãos. Para onde iremos nós? E ele complementa: só tu tens as palavras de vida eterna. Veja que Pedro reconheceu, irmãos, onde que estava o centro, o cerne da mensagem de Jesus. Porque os outros tinham buscado vida terrena, prosperidade, a multiplicação de pães. Pedro não falou: não tem para onde ir, porque só tu tens as palavras de vida eterna, vida eterna. O apóstolo Pedro não falou: só tu tens as palavras que vão me dar prosperidade. Não foi isso que ele falou. Ele não falou: só tu tens as palavras que me trarão felicidade. Não foi isso que ele falou. Ele não falou: só tu tens as palavras que me darão uma mente saudável. Não foi isso também que ele falou. Tudo isso ele dá, mas o apóstolo Pedro viu o que realmente só Deus pode dar, irmãos. Só Deus. As palavras de vida eterna. Palavras de prosperidade: você pode fazer faculdade, você pode se desempenhar bem, pode ir em coach, pode se esforçar. Muitos pecadores e muitos ímpios se tornam milionários e bilionários. Então, a prosperidade você pode buscar longe de Deus. Felicidade, mente saudável, tem psicólogo, tem médico, tem terapia, tem uma... Agora, o que só Deus pode dar? Vida eterna. Vida eterna ninguém vai te dar, irmãos. Ninguém. Nem dinheiro, nem medicamento, nem terapia, nenhum ser humano pode te dar vida eterna. Só um. Só Ele. Por isso que não tem para onde ir. Só tu tens as palavras de vida eterna. O apóstolo João diz lá na sua primeira carta: esta é a promessa que ele nos fez. Opa, promessa de Deus. Qual é a promessa? Esta é a promessa que ele nos fez: a vida eterna. Então veja como a gente está muitas vezes perdendo o ponto do Evangelho. Para onde o Evangelho está apontando? Qual que é a promessa do Evangelho? A promessa das Escrituras. Se você for botar no singular, das muitas promessas, mas a principal, quando você fecha em uma só, qual que é a principal promessa? A promessa que ele nos fez é esta: a vida eterna. E ele repete isso no capítulo 5. Este é o testemunho. Então tem a promessa, a vida eterna. E qual que é o testemunho? Deus nos deu a vida eterna, e essa vida está em... Essa é a promessa, esse é o testemunho. Ele nos dá a vida eterna, porque Ele nos quer para sempre com Ele. Falando sobre Satanás, Jesus diz: ele é homicida desde o princípio. Agora está falando do quê, irmãos? Morte física? Não, morte física todo mundo vai sofrer. Quem segue o diabo, quem não segue, todo mundo vai perecer. Será que é de morte física que Jesus está falando? Ou será que o que Satanás quer é a morte eterna? Que acompanhe ele para o destino dele. Se ele não quer almas perdidas. Porque morte física, todo mundo vai morrer. Isso independe da ação de Satanás. Agora, se ele é homicida desde o princípio, ele quer a destruição da vida das pessoas. Já Jesus, ele é o Redentor, ele é o Salvador. Pois, como está escrito em Colossenses 1, ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, em quem temos a redenção. A saber, ele fala, o perdão dos pecados. Ele nos transportou, amados, não é para um lugar qualquer, é para o reino do Filho do seu amor. Satanás, como Jesus diz em João 10, ele veio para matar, roubar e destruir. Já Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. A ação dele é para nos salvar. É um Deus bom que nos quer tirar do domínio das trevas, do império das trevas, onde há pecado, onde todo mundo chama todo mundo de louco, onde todo mundo fere todo mundo, e nos transportar para um reino onde ninguém chama ninguém de louco. Todo mundo está aqui para elogiar, para cuidar, para apoiar, para incentivar, para fortalecer, para cuidar, para amar. É um outro reino. Quais as nossas atitudes, queridos, que são desse reino? Corte e lança fora. As atitudes nossas que estão de acordo com o reino, aprimore, avance. E a gente tem que vir para a igreja, Senhor, toda atitude aqui que desse reino das trevas, corte e joga fora da minha vida. E todas essas atitudes que são conforme Jesus, que são conforme o reino do Filho do seu amor, que isso cresça em mim. Deus é um Deus, amados, Ele vai destruir o mal. Para o céu ser céu, Ele precisa eliminar o mal. E por isso,
O nosso maior problema nunca é o sofrimento. Que essa é uma coisa que às vezes a gente traz, eu estou sofrendo, eu estou infeliz. O nosso maior problema não é o sofrimento, não é a tristeza, irmãos. Nosso maior problema é a tentação. Porque sofrimento e tristeza vão pertencer apenas a este mundo e é temporário, e não trazem consequências eternas. Sofrimento e tristeza não geram nenhum risco de lago de fogo, de condenação. Agora, tentação, como Jesus diz, a menor que seja de chamar o outro de louco, corre-se um risco. Então, veja como as nossas orações, preste atenção, as nossas orações são sempre: Senhor, me livra desse sofrimento. Deus, eu estou triste no meu coração, tira esse sentimento. Tudo lícito, irmãos, continue orando por isso, para você não sofrer, para você não ter tristezas, mas tudo isso vai passar. Todos esses sofrimentos e tristezas não têm impacto eterno. Agora, tentação, isso é um risco. Isso é problema. Sempre é um problema aqui nas Escrituras, tentação e pecado. Sofrimento e tristeza se atravessa, se passa, Deus fortalece, Deus ajuda, você vai vencer. Agora, a tentação, aí é um risco. Porque sofrimento e tristeza, sofrimento é um mal que te traz, que vem de fora. Agora, a tentação é um mal gerado dentro de você, que você pode participar, que você pode se tornar. A tentação é um mal interno, que quer fazer parte do seu ser, que quer te corromper e você fazer parte de um sistema corrompido, em que você gera o mal e sofrimento nos outros. A tentação pode te corromper. Sofrimento e tristeza, não. Por isso que Jesus nos ensinou a orar. O que ele nos ensinou a orar? Não me deixe cair em sofrimento, Senhor. Não me deixe cair em tristeza. Não, ele falou, não nos deixeis cair em tentação. Não é isso, Pai Nosso? Não nos deixeis cair em tentação. Mas livra-nos do mal. E a gente sempre trata esse mal como sofrimento, coisas ruins que acontecem. Não, irmão, está falando, está num contexto. Não me deixe cair nessa tentação, mas me livra desse mal. Não deixe que esse mal me corrompa, não deixe eu pecar, não deixe eu ferir as pessoas, não quero fazer parte das ações do império das trevas. Não nos deixe cair em tentação, mas nos livra do mal. Então ele nos ensina a orar para vencer os impulsos e as maldades que há em nós, a deixar isso para trás e seguir o caminho de Cristo. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, mas nos livra do mal. Não me deixe, Senhor, chamar aquela pessoa de louca, mas tira esse mal falado dos meus lábios. Me tira essa linguagem ruim, mas toda palavra que for dita seja temperada com sal, para a edificação. Ele quer te libertar do mal. E essa oração que ele quer ver você fazer. Não me deixe cair em tentação. Você ora para ser uma pessoa melhor? A gente ora para a nossa vida ficar melhor, né? Nossas finanças, e tudo isso pode, irmãos. Mas a gente esquece de orar para nós sermos pessoas melhores. Senhor, abençoa, melhora a minha vida e não melhora a nós. A gente precisa orar para sermos pessoas melhores, para não cairmos em tentação. A voltarmos a buscar as coisas espirituais, a dar valor a elas. No mínimo na igreja. Pelo menos na igreja a gente falar mais de coisas eternas. Falar mais de coisas eternas, como o apóstolo Paulo diz, fixem os seus olhos, não nas coisas terrenas que são transitórias, mas fixem os nossos olhos nas coisas eternas, nas coisas invisíveis, porque elas são eternas. Precisamos buscar a Deus, precisamos buscar a vida eterna, precisamos lutar contra o pecado sem nunca negligenciar isso. Precisamos voltar a lutar a luta mais importante, que o apóstolo Paulo chama de combater o bom combate. Lutar pelos nossos filhos, lutar pelo nosso casamento, lutar pela nossa família, lutar para honrar a Deus, lutar para sermos melhores dia após dia, lutar para pecarmos menos. Nosso Deus, olha só, a luta dele. Ele mais do que lutou por nós, irmãos. Ele escolheu ser derrotado e morto para que não fôssemos derrotados e mortos. Ele optou dar a vida, amados, por nós, para que cada pecado fosse pago pelo sangue dele. Então, cada pecado precisa ser enfrentado. Lá em Hebreus 12, o autor diz: nós que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos, a mesma
forma de Jesus tratar. Livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve. Então a gente tem que se livrar disso. Livrem-se de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, que pela alegria que foi proposta suportou a cruz, desprezando a vergonha. Pensem bem naquele que suportou tal oposição pelos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem se desanimem. Então, quando você tiver começado a cansar ou se desanimar, olha para Jesus, olha o que ele suportou, não se cansem nem se desanimem, pois na luta contra o pecado, vocês ainda nem resistiram ao ponto de derramar o próprio sangue. Então veja a seriedade que eles tratavam isso. A gente tem que resistir, a gente nem derramou sangue ainda na luta contra o pecado. Então, resistam, amados, lutem, livrem-se de tudo que te atrapalha, tudo que te chame ao pecado. Porque o nosso Deus quer nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele sabe o que tem dentro de você, de pensamentos, de erros. Mas Ele não desiste, não se importa com esses erros, desde que você fala, Senhor, me limpa disso. Perdoa-me e me purifica de toda injustiça. Essa oração, não me deixe cair em tentação, purifica-me em justiça, é a verdadeira oração que Ele quer responder e que a gente menos faz. E Ele quer nos mudar, amados. Quer Ele melhorar mais do que a nossa vida, quer melhorar nós mesmos. E isso vai gerar uma vida abundante. Vamos ficar de pé? Tem uma música aqui em inglês, chama O Céu ou Nada, que é bem a ver com o que o C.S. Lewis diz. Né? Ela diz assim: eu já ouvi tantas vezes sobre um lugar tão distante, que nenhum homem ainda voltou de lá para nos contar. Mas quando eu vejo a face de Cristo, eu vejo a beleza que há lá em cima e eu não duvido. Se estar com Cristo é como vai ser o céu, então não há outro lugar que eu queira estar. Dê-me o céu ou nada mais. Não há nenhum sentimento neste mundo comparável. Dê-me o céu ou nada mais. Nós iremos caminhar com Ele nas ruas feitas de ouro. Dê-me o céu ou nada mais. Precisamos desejar o céu, queridos. Sabendo que esse céu não há risco, se nós desejarmos Ele, buscarmos a Ele e pedirmos a vida dEle em nós. Porque, como o apóstolo Paulo nos diz, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida me libertou da lei do pecado e da morte. A salvação é gratuita, feita por Ele, mas que a gente combata o bom combate e honre o que Ele fez por nós na cruz. Vamos orar, amados? Senhor nosso Deus, a oração que o Senhor nos ensinou foi para que orássemos, para que o Senhor nos livre do mal que realmente nos ameaça, as tentações, os erros, as falas, os pensamentos, as atitudes que nos corrompem. Senhor, nos liberta disso. Queremos viver a realidade do Teu reino, queremos viver a realidade do Teu Evangelho. Lava-nos, Pai, lava-nos pelo Teu sangue, primeiro nos perdoando pelos nossos pecados. O Senhor sabe os pecados que cada um cometeu aqui, Senhor. Cada um cometeu aqui pecados ao longo desse ano e pedimos o Teu perdão. Queremos reconhecer os nossos erros, cada vez que chamamos alguém de louco, cada vez que tivemos qualquer atitude que não corresponde ao Teu coração, nos perdoa, Senhor, nos perdoa. E pedimos, Senhor, que o Senhor, na Tua fidelidade, nos purifique de toda injustiça, que a gente não queira essa injustiça dentro de nós, mas que isso esteja fora, cortado, lançado fora. Nos liberte desse mal, Senhor, principalmente o mal que está dentro de nós. Sofrimentos e tristeza, nos guarde na Tua misericórdia, Senhor, mas principalmente, tira a miséria de dentro de nós. Nos encha do Teu Espírito, nos faça viver a nova vida, conforme o Teu Espírito, que toda concupiscência da carne, concupiscência deste mundo e a soberba da vida não tenha lugar sobre nós. E que as coisas espirituais ganhem cada vez mais valor. Que a gente queira viver o Evangelho nas suas coisas simples.
servindo as pessoas, amando as pessoas, falando palavras que edifiquem. Transforme o nosso viver, Senhor. Que as pessoas vejam pessoas diferentes em nós, pessoas com uma nova vida, que nasceram de novo. Transforma-nos, Pai. E abençoa que cada um, principalmente os que convivem conosco, vejam a ação dessa palavra em nós. Nos transforma, Senhor, e pedimos a Tua graça. Não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém, queridos?